João capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 22. Nós vamos fazer uma introdução até o versículo 21, ok? Desse assunto. Nós vamos falar, essa noite nós estamos falando sobre o ministério de Jesus, o seu chamado, a pregação do Evangelho, e vamos continuar os nossos estudos. Versículo 1 do capítulo 3 de João. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ou na outra tradução traz como príncipe, líder judeu. Eu não sei onde eu deixei minha Bíblia, não estou muito acostumado com essa tradução, mas vou trazer algumas palavras aqui que nós estamos mais acostumados. Versículo 2: E ele veio a Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for ou não estiver com Deus. Em resposta, declarou Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ou em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de que eu ter dito isso. É necessário que você nasça de novo. O vento assopra onde quer. Você escuta e não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Versículo 10. Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, mas mesmo assim vocês, falando dos fariseus, vocês não aceitam o nosso testemunho, incluindo aqui o testemunho que estava acontecendo de João Batista. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não compreenderam. Como crerão ou entenderão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, o nascer de novo. Versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio para o mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas ou mostradas por ela. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então nós temos iniciado aqui esse semestre sobre o ministério de Jesus,
o chamado que Jesus tem feito. Semana passada, nós falamos sobre o chamado dos seus discípulos. Deus, ele sempre chama o seu povo, desde quando Adão pecou. Então, aquele cordeiro que Deus derramou, aquele sangue, representava uma figura de Jesus Cristo. Nós vamos hoje falar mais de duas representações, fora a Páscoa, que representa a figura de Jesus, que veio nos salvar. Então Jesus, ele vem para pregar o evangelho da salvação. Muitas são as perguntas feitas pelos seus discípulos, e nós temos conhecido a vontade de Deus através dessas disputas, essas perguntas. Mas também Satanás, ele sempre, o inimigo levanta a oposição, aqueles que queriam derrubar Jesus, e muitas perguntas foram feitas, mas todas respondidas para a honra e glória de Deus. E aí nós tivemos que responder uma pergunta que foi da semana passada: por que havia tanto ódio no coração dos fariseus, dos saduceus? Por que eles não creram no chamado de Deus? Mas também requer uma outra pergunta que a gente vai iniciar falando sobre ela neste sábado, e se Deus permitir, nós vamos estender elas para a semana que vem. Então a pergunta que nos cabe a responder essa noite, ou iniciar também, é: então nenhum fariseu, ou nenhum mestre, nenhum doutor da lei foi salvo? Essa é a pergunta que nós queremos responder também esta noite, vamos iniciar, e também na próxima semana. Então a primeira pergunta aqui que requer para nós, do nosso estudo: é possível um mestre da lei, um escriba, um fariseu ser salvo? É possível? É possível um rico ser salvo? Eu tinha até anotado aqui, acabei me esquecendo, porque essa semana nós recebemos muitas notícias assim que foram tristes. Não pelo fato da saúde, das pessoas perderem a vida, os mais próximos de nós, mas sim porque muitas pessoas já começaram a perder os seus empregos, E às vezes a gente olha coisas que não são verdadeiras, são falsos, são coisas mentirosas, Esses dias o irmão postou um vídeo lá, a pessoa 2-3 dias de reclusão, Quando estava iniciando, acho que 18 de março começou, perto do dia 20 e 22, a pessoa falou assim: não, é com dor no coração que eu tenho que demitir 40%, 50% das pessoas que estão na minha empresa. Mentira! Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a gente conhece o que é o sistema financeiro, o que é as empreiteiras do nosso país. Essas pessoas têm dinheiro, elas têm condições de tocar o seu projeto até passar essa crise. Mas muitas pessoas não fazem isso, porque muitas pessoas, como essas empresas que eu estou citando aqui, elas ganham dinheiro com a desgraça e com a crise do povo. Porque quando você pega o sistema financeiro, a bolsa caiu, como que os grandes vão ganhar dinheiro? Compra dólar, oferta e demanda, sai da bolsa, a bolsa cai, os investidores pequenos perdem dinheiro e os grandes fazem o quê? Ganham dinheiro comprando dólar. Depois você vai ter a retomada da economia, e o que acontece? Os grandes começam a vender dólar, dólar cai, a bolsa começa o quê? Subir. Então o capital deles nunca param. Então o que acontece? Se nós temos oportunidade de trabalhar e podemos, eu trabalho como office, eu tenho, pela graça de Deus, essa condição, e muitas pessoas e empresas têm condições de fazer isso. Então eu quero dizer para você que você é um empregador, tendo condição, não usa a crise para pregar mentiras e desculpas, para oprimir as pessoas que necessitam. Então Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que isso seja impossível. É impossível um mestre da lei, um fariseu entrar no céu? Nós vamos responder essa pergunta durante essas 2 semanas. Mas é possível uma pessoa, um malfeitor, entrar no reino dos céus? Uma pessoa pecadora, que foi crucificada como Jesus? O que Jesus disse para aquele ladrão, para um dos que estavam lá, malfeitores segundo o padrão do homem? Comigo estará hoje no paraíso. Quando você lê a Bíblia, você encontra nomes como Mateus, você encontra nome como Zaqueu, publicanos, judeus odiados pelo seu próprio povo, porque trabalhava para Roma ali, coletando impostos, e havia uma opressão, não havia soberania do povo judeu, e eles não gostavam disso. E a Bíblia fala que convinha que Jesus pousasse na casa dele. Entrou salvação, Mateus é chamado, vem e me segue.
Mas nós vamos responder essa pergunta de imediato quando a gente fala: é possível um mestre, é possível um escriba, é possível Nicodemos no capítulo 3 ser salvo? Para quem conhece a palavra de Deus, talvez o primeiro nome que vem à sua mente é do apóstolo Paulo, não é verdade? Ele declara: eu fui fariseu. Olha, se alguém puder se bater no peito e dizer que era fariseu, conforme a lei, conforme o costume, essa pessoa era a minha pessoa. Então olha só, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era um fariseu. Então, para as pessoas poderem entrar no reino de Deus, elas precisam crer nas Escrituras, mas não crer naquilo como Nicodemos cria quando chegou para Jesus. Ele precisava crer conforme as Escrituras. Muitas pessoas creem no nome de Deus, mas não conforme as Escrituras. E olha só, quando ele chega no versículo 1 e versículo 2, vamos repetir aqui o nosso versículo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, na semana que vem a gente detalha um pouquinho mais, era líder dos judeus. Uma noite, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que o Senhor é mestre, que de Deus é enviado, pois ninguém pode fazer os milagres se Deus não estiver com ele. Então olha só, ele cria em Cristo, ele cria em Jesus como mestre, como nós temos falado já algumas vezes. O problema é que a qualificação que Nicodemos traz referente a Jesus, ela é insuficiente. Ele é um mestre vindo de Deus, ele é um profeta. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim: irmão Américo, você é um pregador de Deus, você é um homem de Deus, você é um mestre conhecido da palavra, isso seria um elogio para a minha pessoa. Isso traria o quê? Até uma massagem para o meu ego, né? Porque o homem é assim, ele gosta de elogios. Mas essas palavras vindo para Jesus, é porém uma inverdade. Totalmente uma inverdade. E Jesus vai precisar quebrar alguns conceitos que ele tinha. É uma inverdade porque a conversa aqui com Nicodemos, ela gira em torno daquilo que Nicodemos pensa, baseado sim na palavra de Deus. Jesus vai falar algumas coisas no versículo 14, 15, mas a conversa inicia em cima de um conhecimento que Nicodemos tem, e ele busca a verdade, ele vai até Jesus. E por alguns 2 ou 3 versículos, eu creio que Nicodemos não estava sozinho. Algumas pessoas de fato queriam conhecer a verdade, porque quando Jesus vai responder para ele, Jesus responde uma resposta parecida com os seus discípulos, ensinando a palavra de Deus, desconstruindo aquilo que eles criam. Então Jesus começa desconstruindo o conceito religioso, não a palavra de Deus. A palavra de Deus que ele conhece, como a serpente de bronze, que é um caso que nós vamos ver, Jesus usa aquela passagem para mostrar, mas para mostrar quem Jesus é. Porque Jesus, na frente de Nicodemos, ele diz: você não é professor, você não é mestre, você não sabe dessas coisas? Rapaz, você está crendo em mim de uma forma errada, você está crendo em mim como mestre, como um profeta, mas eu sou o Messias. É por isso que depois a conversa desenrola. Versículo 10, Jesus diz: você não é mestre em Israel? Você não sabe disso? Você não sabe que para a gente conversar aqui eu vou ter que explicar algumas coisas? Versículo 13: ninguém subiu ao céu se não desceu. Agora, como é que eu vou explicar para você, Nicodemos, o que você sabe, o que você pensa, se você está aqui neste mundo, na terra? Você já imaginou se Jesus começasse a falar como que era no céu? Você abre o livro de Apocalipse, se você não tem uma base bíblica ali, você não entende nada. Agora, você já pensou se Jesus começa? Então Jesus ele vai usar os teus padrões humanos. É como se Jesus falasse assim para ele: olha, Nicodemos, presta atenção, o seu conhecimento é assim. Um professor, vamos pegar um professor de matemática. Um professor de matemática, ele não começa quando ele pega um aluno de 6, 7 anos ensinando nem limite nem derivada, logaritmo, não, nada disso. Ele vai ensinar o beabá, mais, menos, multiplicação, depois vai para exponencial, aí sim começa a aumentar o conteúdo. Agora, Nicodemos ele não sabia nada.
enquanto as pessoas creem em Jesus como mestre, elas não conhecem a palavra de Deus, porque em João no capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E semana que vem nós vamos aprofundar mais um pouco sobre isso. Então no versículo 3, Jesus coloca para ele que é necessário nascer de novo. Só que se Jesus fosse falar apenas das coisas celestiais, ele não ia entender nada. Mas o que Jesus diz para ele? Jesus diz para ele: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver os céus. Eu, Nicodemos, eu falo dos céus porque eu desci dos céus. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que crê em mim, será salvo. E a conversa vai se desenrolando e Jesus vai falando algumas coisas. Porque até então, na cabeça do Nicodemos, a salvação dele é como a salvação que nós cremos antes de encontrar Jesus, que pelas nossas obras nós podemos ser salvos, pelo sacramento. Então se eu não comer carne na sexta-feira santa, nós vamos falar sobre isso, por esse sacramento eu posso entrar nos céus. Se eu participar da ceia, eu posso entrar nos céus. Nada disso. Isso precisava ser desconstruído na cabeça dele. Mas quando Jesus diz assim: para o homem ver Deus, entrar no céu, é necessário que o homem nasça. Mas também é necessário que Cristo morra. Não morra como um profeta, mas morra como o Messias e como o Cristo. No versículo 15, Jesus, nós vamos aprofundar um pouco sobre isso nessa noite. Ele vai usar um acontecimento, um fato que aconteceu com o povo de Deus lá no deserto. No versículo 14 e versículo 15 do capítulo 3, ele vai explicar aqui no capítulo que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Só que para Nicodemos entender isso, Jesus começa com alguns acontecimentos que aconteceram neste mundo. Então no versículo 14, se você abrir versículo 14 e versículo 15, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Olha só as palavras de Jesus. Olha, é necessário que o Filho do Homem venha. E quando eu for levantado naquela cruz para a remissão dos pecados de Israel, de todo aquele que nele crê, vocês podem crer que eu sou o Filho de Deus e o Messias. Mas ele não cria dessa forma em Cristo, por isso que ele vai de noite, para ver quem é Jesus. Então esse acontecimento, irmãos, está lá em Números no capítulo 21, pode abrir a sua Bíblia lá, e aconteceu no tempo de Moisés. E vários acontecimentos no tempo de Moisés representam o quê? Representa Cristo. Quando nós vamos falar da Páscoa, nós vamos ver que toda aquela obra, aquela libertação, representa Jesus nos dando a vida eterna. Por isso se faz necessário que o homem nasça novamente, mas não nascido de dentro do ventre da sua mãe, nascido do Espírito. É isso que Jesus vai nos ensinar. No capítulo 21 de Números, do versículo 4, o povo sai do deserto. É o primeiro exemplo que nós temos na figura de Cristo aqui, que eu queria mostrar essa noite até chegar na Páscoa. Então olha só, sempre o povo pecando, representação do pecado. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. O Adão saiu da presença de Deus. Então olha lá, o povo sai do Egito, vai para a terra prometida, e versículo 4: partiram eles do monte Or pelo caminho do mar vermelho, e para entornarem a terra de Edom, para passar por ali. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou, quer dizer, o Senhor permitiu que serpentes venenosas mordessem o povo, e muitos morreram. As pessoas morreram por causa do quê? Do pecado. Por que as pessoas estão sendo separadas de Deus e a Deus foi separado? Por causa do seu pecado. Olha só, versículo 7: então o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo que o Senhor nos tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, intercedeu. Versículo 8: e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e a coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então olha só,
Então Jesus ele coloca uma representação lá no Nicodemos, para o Nicodemos começar a entender a palavra de Deus, começar a compreender. As pessoas estavam morrendo, então se fazia necessário que aquela serpente fosse levantada para a remissão dos pecados, que é uma figura de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz, no versículo 14 e no versículo 15, como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado. Nós temos um outro exemplo, figura de Cristo na Bíblia. Abra lá em Êxodo capítulo 17, uma outra figura. Aqui o povo vai murmurar de novo contra Deus, pedindo água, e Deus ele vai mandar Moisés fazer o que no capítulo 17? Ferir a rocha, mostrando que Jesus seria ferido, morto, e que fosse dado o Consolador, como fala em João no capítulo 16. Olha só a sua Bíblia, você pode ler aí. Então, mais uma vez, um ato de remissão, um ato de salvação, de livramento no tempo de Moisés. Teve outros, mas eu vou ler para você, capítulo 17, versículo 1. E toda a congregação de Israel partiu pelo deserto de Sim, andando para um lugar, para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam de mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque vocês nos tirou do deserto? Foi para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e o nosso rebanho? Olha, nós vamos ler aqui já no capítulo 11, no capítulo 12, que Deus está libertando, a vida deles está na escravidão. Mas eles reclamam mais uma vez de Deus. Então Moisés, versículo 4, chamou o Senhor, clamou ao Senhor, e disse: o que farei a este povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. E respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a sua vara, a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. E eu estarei estarei do alto da rocha no monte Horebe. Bata ou fira a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e clamou naquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e colocaram à prova o Senhor. Então olha só, Moisés vai lá, descrição do povo mais uma vez reclamando, representando o nosso pecado, assim como a nudez de Adão. Moisés vai lá, bate na rocha e a água é dada para o povo. Aquele povo iria morrer de sede. Então o que acontece? Jesus, ele é a água da vida, uma representação de Jesus Cristo. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, ele pede água para ela, mas depois ele diz: olha, a água que eu tenho para te dar, rios de água viva correrão em ti, mostrando aquela representação, a figura de Cristo. Então toda a Bíblia, todo o Velho Testamento aponta para Cristo como o Messias, mas Nicodemos não cria assim. Nicodemos cria de uma outra forma. Então Jesus vai falar para ele: olha, o Filho do Homem tem que ser levantado para a remissão. Um outro exemplo que nós temos e que nós queremos falar essa noite é a passagem que nós vamos detalhar um pouco mais, que é a Páscoa. Esse final de semana as pessoas estão comemorando a Páscoa, não é assim? Então nós gostaríamos de falar essa noite a Páscoa de Deus que foi dada a Moisés, a primeira Páscoa, a Páscoa verdadeira. É interessante que a gente sabe quando Jesus morreu, né? Por quê? Porque Jesus morreu na Páscoa. Ele está ali comemorando, celebrando a Páscoa com seus discípulos e sai e vai para a sua morte, como ovelha muda para o matadouro. Mas nós não sabemos quando Jesus nasceu, não é verdade? Porque o dia 25 de dezembro é apenas uma data que se comemora. Então, para comemorar o Natal, para comemorar a Páscoa, a pessoa precisa ter Cristo. E o que nós gostaríamos de deixar essa noite, que o crente, ele comemora tanto o nascimento, como a morte, como a ressurreição de Cristo, todos os dias na sua vida. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando nós entramos
Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 11, Deus vai falar para Moisés da 10ª praga. No capítulo 12, Deus vai explicar, né? Então a Páscoa, ela é comemorada no dia 14 de Nissan, e foi a 10ª praga que Deus deu ali para Faraó libertar o seu povo no deserto, ok? O povo estava escravo há mais de 430 anos ali, conforme a palavra de Deus. Então Deus levanta o Moisés, então inicia com a primeira praga ali com sangue, com rãs e assim por diante, até chegar na 10ª praga, que era a morte do primogênito. Então a palavra Páscoa, fecha, mais ou menos assim que se lê, né? Que você olha lá em hebraico, P-E-S-S-A-C-H, né? A gente sabe que originalmente não tinha as vogais na língua hebraica, mas significa o quê? A palavra Páscoa em si significa passagem, passagem sobre, referindo-se à passagem do anjo da morte, que traz no Novo Testamento esse termo, falando sobre a passagem do anjo. Então a Páscoa, ela foi instituída como a 10ª praga, uma palavra que se traduz por passagem e que mostra que o anjo passaria e daria passagem para onde Deus prometeu, para a terra prometida. Então quando você olha e fala de vida eterna, nós falamos de Cristo, nós falamos de Jesus, mas a mesma palavra que salva é a palavra que condena, porque até hoje os judeus estão esperando o Messias lá em Israel. Então os judeus comemoram a Páscoa fazendo o quê? Matando um cordeiro. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz: pois Cristo, nosso cordeiro pascual, foi sacrificado por nós. Hoje nós não precisamos fazer aquele ritual, como está escrito aqui no capítulo 12 de Êxodo, em que eles matavam o cordeiro, assavam o cordeiro. Não, porque Jesus é o cordeiro, é isso que ele está falando para Nicodemos. Hoje, como igreja, nós comemoramos a Páscoa que foi dada no lugar, porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que nos deu a passagem para a vida eterna. E no versículo 1, a Bíblia fala sobre a primeira Páscoa. Então vamos relembrar a palavra de Deus, né? Ou vamos conhecer para quem ainda não leu esse texto. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo 12. A Páscoa. E o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser no primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a congregação de Israel que no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para a sua casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito, referindo-se o que é aquela figura de Cristo, o nosso Salvador sem pecado, sem mácula, ok? Continuação: guardai-vos até o 14º dia do mês, dia 14, quando toda a congregação, então, um pouco do sangue passará nas laterais das portas e na viga superior das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, representando o sacrifício e o sofrimento de Cristo, e o pão sem fermento, representando o corpo de Cristo, sem pecado, dados por nós. Não comeis carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixará sobrar nada pela manhã. Caso isto aconteça, queime tudo com o restante, e comereis e estejai prontos para sair. Cinjam seus cintos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comam apressadamente, porque esta é a Páscoa, a passagem do Senhor. Na mesma noite, versículo 12, eu passarei sobre o Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei o juízo
sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando foi ferido o Egito. Essa foi a primeira Páscoa. Agora olha só a consequência dessa Páscoa, dessa passagem do anjo, no versículo 12 e versículo 14. Então, para aquelas pessoas que estavam comemorando, celebrando aquela passagem, a Páscoa, a passagem do Egito para a terra prometida, a passagem deste mundo para os céus, é isso que Jesus está falando para Nicodemos, através daquele cordeiro que representaria Jesus. Consequência, versículo 12, versículo 14, e esse versículo 12, nós lemos já, versículo 12 a versículo 14, só faltou 14. E este dia será um memorial que vós e todos os descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrai-nos como decreto perpétuo, e durante 7 dias como um pão sem fermento. Então olha só, há 2 festas instituídas por Deus, primeiro a Páscoa e depois a festa do pão ázimos. Então o que está acontecendo, meus irmãos, com Israel nessa passagem aqui que nós estamos lendo? Deus está querendo dar a passagem da liberdade, porque no capítulo 1, se você abrir a sua Bíblia, vamos ler apenas 5 versículos, para a gente poder introduzir do versículo 6, o povo estava como escravo no Egito, mas Deus justamente chamou Abraão para ser o seu povo, chamou Abraão para ser liberto da escravidão deste mundo, do pecado, da separação, chamou ele para ter a vida eterna. No versículo 6 do capítulo 1 diz: ora, morreram José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, e os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram, e tornaram-se um número grandioso e fortemente muitos, tanto que encheram o Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, e disse ele ao seu povo: vejam, como o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós, temos que agir com as astúcias, para que não se tornem ainda mais numerosos, e nos casos de guerra, alienem-se ou separem-se de nós, e lutem contra nós, e fujam do seu país. Estabelecemos, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimir as suas tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó cidades celeiros de Pidom e Ramassés. Então olha só, tornaram o povo de Deus o quê? Escravo. E eles estavam escravos naquele tempo, até que Deus levanta Moisés. E aí vem a primeira, a segunda, a terceira, até a 10ª praga, que é a praga da Páscoa. Então Deus, ele viu o sofrimento do povo. Meus irmãos, Deus, ele está vendo o nosso sofrimento, o sofrimento dos nossos necessitados. Aqueles que perderam o emprego, o coração fica apertado, ficam com o coração entristecido, olham para os seus filhos, olham às vezes para as pessoas mais velhas que precisam de um cuidado melhor. Então Deus está vendo o seu povo sofrendo lá no Egito, mas Deus não quer isso para o povo. Deus não quer que eles fiquem para o Egito. Nós falamos na semana passada, Deus não queria que Abraão ficasse na parentela na casa do seu pai, em Ur. E nem no Egito, quando ele desce por 2 vezes e sai da presença de Deus. Deus não quer que o homem fique separado. É por isso que Jesus, ele teve prazer de explicar a palavra para Nicodemos. Ele tem prazer de anunciar a palavra para nós. No capítulo 11, volta lá, abra um pouco mais para frente, Êxodo capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7, Deus vai dizer que Ele é a esperança do povo de Israel. Não é porque Ele levantou Moisés, porque Ele levantou Arão, não, é porque Ele está à frente. A nossa esperança nesse mundo, meus irmãos, nesse tempo de coronavírus, primeiro é essa crise do coronavírus. Como eu disse, as pessoas que têm condições estão mandando as pessoas embora, sendo que podia tocar os seus trabalhos. Estão gerando uma crise, que nós vamos viver uma crise, antes de uma crise econômica, uma crise de confiança. Quando Davi estava lá e levantou Golias, tinha o quê? Uma crise do quê? Tinha uma crise de fome, os filisteus estavam oprimidos, eles estavam como escravos, mas havia uma crise de confiança, ninguém confiava em Deus para livrar eles.
Ninguém cria em Deus no tempo de Moisés. É por isso que por 3 vezes nós lemos que o povo reclamou, murmurou contra Moisés e queria apedrejá-lo. Moisés disse, parecia. Então nós temos que crer em Deus. Eu duvido que o homem, com toda a tecnologia de hoje, 6 meses depois não conseguiu criar uma vacina. Está em estudos. O homem faz foguete para chegar na Lua, ou mente, e não consegue criar uma vacina. Esse mundo é do maligno. Aquele mundo era do faraó, dos egípcios, mas Deus, ele tem um mundo para os crentes, que é a sua Páscoa, que é a passagem para o céu. E essa passagem para o céu é através de Cristo, que Cristo nos comprou. Então aquele cordeiro ali na mesa, ele foi sacrificado, representando que um dia Jesus viria e morreria na cruz para pagar os nossos pecados. Mas olha só a condição de Nicodemos. Ele chega, é como se ele chegasse naquele tempo e não passasse o sangue na ombreira da porta. E nós lemos, se não tiver o sangue por sinal, Deus vai fazer o quê? Vai destruir. Então Nicodemos chega lá, Jesus como mestre, e não como Messias. E os israelitas que não creram naquele cordeiro, naquele sangue, morreram, o filho mais velho, e morreram os animais. No capítulo 11 aqui fala que no povo de Deus nem o cachorro vai latir, mas há um grande pranto no mundo. E como nós lemos em Apocalipse no capítulo 7, Jesus vem para os céus e vai haver um grande pranto, porque as pessoas não vão entrar no céu. Nicodemos precisa crer. Talvez você é o Nicodemos que só crê em Jesus como Messias. Para você Jesus é como Buda, é como Maria, é como figuras religiosas, é como Moisés. Temos por pai Abraão. Jesus falou, se Deus quiser, Deus pode fazer dessas pedras filhos. Vocês não estão entendendo. As pessoas não estão entendendo que nascimento não se comemora sem morte, sem ressurreição, porque a obra é completa de Deus. Você pode comemorar a Páscoa hoje, amanhã e todos os dias na sua vida, porque Jesus é a nossa passagem. Você pode comemorar sobre o nascimento, por quê? Porque nasceu o Messias, agora sim nós temos o nosso chamado. Nós temos aquele que nos comprou, nós temos aquele que está vendo a nossa necessidade em tempo de crise. Então, Nicodemos, para você, para mim é necessário nascer pela segunda vez, mas para Deus é necessário que o cordeiro morra e que seu sangue seja derramado. Então a Páscoa, a passagem, era o regresso para o povo de Deus a Canaã. 430 anos como escravo, mais 40 anos no deserto, e aí está lá com José, olha só, quase 500 anos. Quantos anos ou quantos dias o crente vive sem falar com Deus, buscando a sua força? Jesus é a passagem para a vida eterna, é isso que Nicodemos está falando. Como se deu a primeira Páscoa? Capítulo 12, versículo 21 ao 32. Olha só o que aconteceu. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disseram: escolham um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrificai-nos para a celebração do quê? Da Páscoa, da passagem, da remissão, da libertação da escravidão. Por isso que nós dissemos que o Egito representa o mundo. O crente que já entregou a sua vida para Jesus, ele está liberto deste mundo. Ele precisa se despir do velho homem e entender isso. Olha só a continuação, versículo 23: e quando o Senhor passar pela terra e matar os egípcios, verá o sangue na verga superior e nas laterais da porta, e passará e será sobre sinal daquela porta, e não permitirá que o destruidor entrará na casa de vocês para matá-lo. Nicodemos, você percebe que aquela serpente que é levantada é o Filho de Deus? Que aquele sangue de representação na porta, aquela ceia que tem aquelas ervas amargas, representam todo o sofrimento de Cristo para nos comprar. O pão sem fermento, a libação era feita com vinho.
Tudo aquilo remetia a Cristo. Olha, só citei 3 exemplos do tempo de Moisés. Olha, se formos falar sobre o tabernáculo, a arca da aliança, quantas coisas. E aí o que a palavra de Deus disse? É para ensinar. E o povo de Deus aqui como escravo, eles estão cumprindo a palavra de Deus também, porque eles se multiplicaram, como Deus disse para Noé. Então, se nós cumprirmos a palavra de Deus e respeitar realmente o que Cristo fala na nossa Páscoa, Deus ele vai nos libertar, Deus ele vai nos guardar neste momento. Esse ano é um ano difícil, mas teve muitos outros anos que também foram difíceis. E o povo de Deus guardado pelas 10 pragas, e você fica tranquilo que você vai ser guardado. E se acontecer alguma coisa, é da vontade de Deus. Aceite a palavra de Deus, porque Deus tem o melhor para você, mesmo que você não creia hoje. Agora eu queria, para terminar, dizer algumas coisas. Que enquanto é salvação, aquilo foi salvação para alguns, foi condenação para os outros. As pessoas são livres. Se elas quiserem, elas podem passar o sangue do Cordeiro lá no templo. Se as pessoas quiserem, elas podem o quê? Aceitar Jesus como o Salvador. Agora é interessante, porque o que a igreja, nós do Jardim Morumbi, nós comemoramos? 1 Coríntios capítulo 11. Jesus é a nossa Páscoa, isso é indiscutível. Mas nós não matamos um cordeiro. Não, de forma alguma. Não faz sentido. Se um crente matar um cordeiro para assar, para comer, ele está negando a própria vinda de Cristo. É isso o que os judeus fazem. Negam, por isso eles matam o cordeiro até hoje. O que eles falaram quando acusaram Jesus? Escreve aí que ele é o rei dos judeus. O que eles falaram? Não é nosso rei não. Eles negaram a Cristo. E aí no capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 11 de 1 Coríntios, nós já vamos terminar nosso último texto. A palavra de Deus nos ensina que na noite em que Jesus foi traído, o que ele fez? Ele deixou 2 ordenanças para a sua igreja, e uma ordenança era a ceia. Então quando você olha a Bíblia, preste atenção, o que você acha do ministério de Jesus ali com a sua igreja? Você acha o batismo no livro de Atos para outras igrejas? O que você acha ali? Você acha a ordenança do batismo, da ceia, como nós vamos ler aqui. Você não acha uma ordenança de lavar pés ali. É por isso que não é ordenança para nós na igreja. É por isso que nós não vamos matar o cordeiro. Ele já foi morto, ele ressuscitou. Nós temos que celebrar. Em Coríntios, no capítulo 11 e versículo 23, a Bíblia diz, Paulo escrevendo: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha só que interessante. Eu quero dizer para você que a sexta-feira, ela não é santa. A Bíblia não fala disso. Eu quero dizer para você que na Páscoa bíblica de Deus, eles comeram carne. Eu quero dizer para você que a ceia, ela não é santa. Quem é santo é o Cordeiro. Os elementos da ceia, o pão e o vinho, devem ser respeitados. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Mas quem é santo é o Cordeiro. Mas as pessoas, de uma forma errada, elas comemoram que elas não sabem. Então, não se troca o coelho pelo cordeiro. Você não pode fazer isso. Se você comer carne na sexta-feira, você não vai deixar para ir do céu, porque não é isso que Jesus está falando. Para ir para o céu, precisa crer nele como suficiente Salvador. É claro a mensagem para Nicodemos e a palavra de Deus. Agora eu quero lembrar aos irmãos que quando Deus ordena alguma coisa, você deve fazer direito. Quando Deus deu o tabernáculo para Moisés, foi feito conforme a palavra de Deus foi ensinada. Ninguém tem liberdade para fazer o que Deus não ensina e dizer que é no nome de Deus. Quando você vê a forma que se deveria carregar a Arca da Aliança, é lá, com as varas, com o sumo sacerdote. Não, eu acho que isso aqui é bom, a arca vai cair. Vai lá e põe a mão, o que acontece com Uzá? Ele morre.
Então a palavra de Deus é conforme está escrito, não conforme eu quero. Olha só, como que vai entrar no Santo dos Santos? Conforme a palavra de Deus diz ou conforme o homem quer? Nós precisamos respeitar a palavra de Deus, porque através de alguma coisa é que atrapalha o mandamento. Está lá a mulher samaritana no capítulo 4, mas qual que é o lugar certo? É aqui no monte ou é lá em Jerusalém? Que absurdo! É uma pergunta que ela faz para Jesus. Como que ela não sabe? Quando Davi, ele está fugindo de Saul, olha só, fala que ele entra, e aí tem os pães da preposição. Ele não pega os pães quentinhos, novinhos, ele pega os pães que iam ser descartados. Então o apóstolo Paulo no versículo 23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado a vós, em favor de vós, fazei isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto sempre que beberdes em memória de mim. Olha só o que a palavra de Deus ensina. Mas o Nicodemos, na cabeça dele, está distorcido. E aí quando você lê o versículo, eu anotei o versículo 19, pode ser que eu errei aqui, mas versículo 19, olha só o que estava acontecendo na igreja no versículo 17, uma bagunça com as coisas de Deus. Entretanto, nisto lhes vou dizer que não elogio, pois as suas reuniões de vocês são mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que vocês não se reúnem como igreja. Há divisão entre vocês, e até em certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências ou dissoluções entre vocês, para que conheçam entre vós quem são os aprovados. Isso aqui não é a melhor tradução, não achei minha Bíblia. Mas olha só, Nicodemos precisava vir até Jesus para que ele sabesse que aquela palavra que os fariseus estavam condenando. Aquilo não era verdade, não era a palavra de Deus. Havia uma distorção na cabeça de Nicodemos. Há uma distorção na cabeça das pessoas sobre as coisas de Deus, como sobre a Páscoa. Nós precisamos respeitar a palavra de Deus. E precisamos, nesse primeiro ponto que nós queríamos tratar, é mostrar que todo o Velho Testamento aponta para quem? Para Jesus, para o Cristo, para o Messias. E as três referências que nós demos hoje, apenas hoje, porque tem muitas mais, nós vamos ver na próxima semana, aponta para Cristo crucificado como Filho de Deus. Eu posso receber um elogio de mestre. Isso para mim é até uma farsa para qualquer pessoa que quer comparar o padrão do homem com o padrão de Deus, porque bom é Deus, e viu Deus, isso era bom. Chegou o jovem rico e disse: bom mestre, bom. Realmente o bom ele estava certo, porque só um que é bom. Jesus disse para ele: se é Deus, se você crê que eu sou Deus, então eu sou Deus.